Olá, meu nome é Ana Clara, sou do terceiro período de Biomedicina. Agora a gente vai apresentar um trabalho sobre miase, que compreende da disciplina de parasitologia. O nosso grupo é constituído por mim, pela Laísa e pela Sinara. A gente precisa conceituar miase. Miase é uma infestação causada pelo desenvolvimento de larvas em tecidos de humanos e animais. Os hospedeiros da miase são o homem, cães, bovinos e outros. O seu reservatório é a mosca doméstica. A transmissão se dá pela deposição da larva da mosca na pele do hospedeiro e pode haver complicações, por exemplo, infecções secundárias, destruição tecidual, fístulas e até mesmo a morte. O diagnóstico pode ser dado pelo médico a partir do momento que ele observa a presença das larvas no tecido da pessoa ou animal. Nós temos vários tipos de classificações. Agora, nesse momento, vamos falar sobre as larvas biontófagas e larvas necrobiontófagas. As larvas biontófagas são aquelas capazes de invadir tecidos normais e iniciar um processo patológico. Compreende as espécies Dermatobia hominis e Cochleoma omnivorax. Larvas necrobiontófagas são aquelas que são invasoras de lesões secundárias e parasitam geralmente tecidos necrosados. Compreende as espécies Cochleoma macellare, Lucília sp, Crisomia sp e Sarcófaga. Não são apenas essas, mas essas são as principais. Primeiramente, vamos falar sobre as larvas biontófagas, começando pela família Cutebridae, que compreende o gênero Dermatobia da espécie Dermatobia hominis, popularmente conhecida como berne. Falando um pouco sobre a morfologia da Dermatobia hominis, são moscas grandes que medem em torno de 15 milímetros de comprimento. O corpo é robusto, tem um par de asas e o corpo também é coberto por pelos curtos e espessos. Tem reflexos metálicos e peças bocais bem rudimentares. Suas larvas medem em torno de 18 a 24 milímetros, sendo dilatadas a anterior e mais delgadas a posterior. Elas trazem 2 ganchos bucais e numerosos espinhos por dentro delas. E esses espinhos as ajudam a se fixar no tecido do hospedeiro. Ao cair no solo, cerca de 3 horas depois de sair do pupário, as fêmeas já estão sexualmente ativas, podendo já botar ovos. São organismos silvestres que vivem em florestas e bosques. Também em áreas tropicais e subtróficas. Vamos falar agora da família Cariforidae. Agora vamos falar sobre a espécie Cochleoma omnivorax, popularmente conhecido como mosca varejeira. São moscas do tamanho médio, corpo robusto também, tem um par de asas, cores brilhantes e coloridas. Suas larvas podem chegar até 2 centímetros de comprimento. Elas têm um formato cilíndrico e alongado. Elas têm diversos anéis ao longo do corpo que as possibilitam o movimento ondulante. A Cochleoma omnivorax é muito parecida com a Cochleoma macellare. Elas são da mesma família, então elas são muito parecidas. O que distingue uma da outra, além de uma ser biontófaga e a outra necrobiontófaga, é a presença de pelos escuros na fronte e a ausência de manchas claras nas laterais. O habitat são áreas rurais, florestas e pastagens. Ainda na família Cariforidae, vamos falar sobre a Cochleoma macellaria, que é popularmente conhecido como mosca verde. Ela é necrobiontófaga, ou seja, ela parasita tecidos necrosados ou material orgânico em decomposição. Como eu já havia dito, a Cochleoma macellaria é muito parecida com a Cochleoma omnivorax. A Cochleoma macellaria, ela mede em torno de 8 a 12 milímetros de comprimento, tem o corpo robusto, verde metálico e possui um par de asas. Possuem pelos claros na fronte e 2 manchas claras no último segmento abdominal. As larvas podem chegar até 1,5 centímetros de comprimento. Elas têm um formato cilíndrico e alongado e se movimentam também de forma ondulante. Na fase larvária, o parasita é facultativo e elas se alimentam de matéria orgânica em decomposição. O habitat são regiões tropicais e subtropicais. Agora, eu vou falar sobre outras espécies que também são necrobiontófagas.
Só que a cocrioma macelária é a principal. Então, essas eu não vou entrar muito nos seus conceitos, só vou falar um pouco por cima. Falando primeiramente da Lucília SP, que ela é muito importante para a terapia larval, que posteriormente a minha amiga Laísa vai falar com mais detalhes. Ela tem a cor verde metálica cobreada ou reflexos azuis. Falando sobre a Crisomia SP, ela tem a cor verde metálica com reflexos azulados e amarelados. Falando sobre a Sarcófaga SP, ela tem um tamanho médio a grande, cor acinzentadas com 3 faixas pretas longitudinais, coloração do tipo xadrez. Eu vou falar agora sobre os mecanismos de infecção. Essa infecção parasitária, ela é causada por larvas de várias espécies de moscas, que podem invadir peles ou orifícios naturais, como ouvido, nariz e boca. E algumas dessas principais espécies são a Dermatobia hominis, a Cochleoma omnivorax, que causam a míase primária, a Cochleoma macelária e a Lucília SP causam a míase secundária. E dando ênfase na Lucília SP, que ela é muito importante para a medicina na terapia larval. Ela é uma grande aliada. E respostas orgânicas a hospedeiros. Podemos classificar em 3 tipos. A míase primária ou obrigatória, ela produz larvas biontófagas, ou seja, que se alimenta de tecidos vivos, e seus principais agentes são as moscas Dermatobia hominis e a Cochleoma omnivorax. Míase secundária facultativas. Produz larvas necrobiontófagas, ou seja, não vai causar nenhum tipo de dano por ser humano, porque ele apenas se alimenta de tecidos necrosados da lesão. Seus principais agentes são a Cochleoma macelária, a Sarcófaga SP e a Fania SP. Pseudomíases ou míases incidentais. Ela ocorre quando o indivíduo ele ingere a larva, causando vários distúrbios. Agora por tópicos. Míase primária, causada pela Dermatobia hominis ou mosca berneira. Ela possui tamanho médio, pernas alaranjadas, abdômen azul metálico e ocorre desde o México à Argentina. Ela pode ocorrer sim na cidade, mas geralmente ela é associada a ambientes rurais, onde a larva ou berne ela possui fileiras de espinhos curvos e ela se alimenta do material purulento e necrótico da lesão. A Dermatobia hominis possui lesões que são chamadas de dermatobiose, mas geralmente é conhecida como furúnculo. São encontradas em locais descobertos do corpo, como em membros inferiores e superiores e cabeça. E essas lesões causam prurido, dor, linfadenopatia na região, que é inchaço, e sensação de movimento do parasita dentro da lesão. Essa larva ela não vai migrar para outros tecidos, ou seja, então ela não vai causar tanto dano, mas ela pode ser uma porta de entrada para infecções secundárias, como a míase secundária, que é causada pela Cochleoma omnivorax, ou mosca bicheira. Ela possui tamanho médio, cor verde com reflexo azul metálico, 3 faixas longitudinais e olhos vermelhos. Ela ocorre desde o sul dos Estados Unidos, a Argentina e Uruguai. Possui lâminas traqueais na cor escura, que auxiliam na alimentação. As moscas elas colocam os seus ovos em feridas ou em proximidades. Se alimentam dos seus hospedeiros e podem migrar para outros tecidos, causando dano e até a morte. Essas moscas são atraídas pelo odor de feridas e cavidades, como nariz, boca, ouvidos, o que geralmente acontece. Um caso clínico causado pela Cochleoma omnivorax em um homem que possuía 36 anos, era solteiro, lavrador, natural e procedente de Colombo, região metropolitana de Curitiba, Paraná. Encaminhado pela Unidade Básica de Saúde de sua cidade ao pronto-socorro do Hospital Universitário Cajuru, aos cuidados de equipe de coloproctologia. O paciente relatava aumento do volume retal e as evacuações com redução espontânea há aproximadamente 1 ano. Há 6 meses, referiu piora do quadro, com persistência da protusão associada ao prurido e dor local. Habitante da região rural, com baixo nível socioeconômico, não possuía banheiros ou qualquer condição de saneamento básico em sua residência. Em sua chegada ao hospital, o paciente encontrava-se em bom estado geral, apesar de precária higiene. Ao exame proctológico, evidenciava-se prolapso retal edemaciado, áreas cavitárias com necrose, secreção purulenta e grande quantidade de larvas de míase.
iniciou a retirada mecânica das larvas de miíase na própria sala de emergência, com posterior desbridamento cirúrgico após avaliar-se a extensão da lesão. Miíase secundária ou facultativa. É uma miíase que não causa nenhum tipo de dano ao ser vivo, pois elas não se alimentam dos tecidos vivos. As lesões se restringem à área necrosada dos ferimentos, e seus principais agentes são as moscas Cochleomia macellaria, a Lucília SP, a Crisomia SP e a Sarcófago SP. Elas são muito importantes na aplicação da terapia larval na medicina, e é importante para acelerar a cicatrização de ferimentos, sendo utilizada a Lucília SP. A entomologia forense ela é o estudo dos insetos com aplicação na investigação criminal. Ou seja, que a partir de insetos a gente pode descobrir muitos dados forenses que vão ajudar o perito criminal na hora de resolver o crime. A quantidade de tempo que aquele corpo está ali no local do crime tende a aparecer moscas específicas, ou larvas também, pseudomíases ou miíases acidentais. Elas ocorrem devido à ingestão de líquidos ou alimento contendo as larvas de dípteros. Ela pode levar a maior gravidade, tais como danos na mucosa intestinais, infiltrações hemorrágicas e distúrbios gastrointestinais. Essas pseudomíases, elas são geralmente bem raras de acontecer. Bom, o tratamento da míase é feita com a retirada manual das larvas. A remoção é feita com vaselina e espaladrapo, mas também pode ser feita com toucinho, como a maioria do pessoal faz. Na hora de fazer a retirada das larvas, retirar com a pinça, tomar cuidado na hora de retirar para que elas não estourem. A epidemiologia da míase. A míase é uma zoodermatose porque ela é caracterizada pela invasão de larvas de variadas espécies. No Brasil, a míase ela é muito decorrente, né? Por quê? Pode ser, né, pela falta de higiene ou até mesmo pela falta de saneamento básico, que infelizmente, né, no Brasil isso ainda ocorre. E isso pode afetar muito as crianças, os idosos e até mesmo os doentes. A profilaxia da míase é evitar caminhar descalço, né, em lugares que pode, né, conter os ovos, as larvas ou até mesmo as moscas. Proteger muito bem machucados, cortes, né, algumas pequenas feridas. Tratar adequadamente, né, esses machucados. E a míase ela também pode ocorrer em animais, né, cavalo, boi. Isso ocorre bastante também em animais. Então, manter esses animais fora de locais que podem conter, né, os ovos, as larvas e até mesmo as moscas. Eu acho, né, a principal profilaxia, não só para a míase, mas também para qualquer outro tipo de doença, é o conhecimento. A falta de conhecimento também faz, né, com que a míase ocorra, né, no Brasil. Bom, no nosso trabalho tem um vídeo, né, que mostra, né, a retirada da larva da boca de um paciente. E isso ocorre, sim, mas não é, talvez sim, por falta de higiene, mas também pode ocorrer porque o paciente está com uma feridinha na boca e aí ele acaba dormindo de boca aberta. Aí vem uma mosquinha ali e posa ali, né, acaba botando o ovinho ali. Ou até mesmo, eu já vi isso acontecer em mercado, né, da pessoa pegar um alimento, né, uma fruta, ali na prateleira do mercado e não lavar, simplesmente já pegar, já colocar na boca, mastigar. E ali pode sim também ter os ovos, né, o ovinho da mosca. Eu vou ler alguns comentários que eu achei na internet que a gente pode discutir um pouco sobre, e tem um caso que uma pessoa contou. Eu vou ler eles pra gente. Meu avô paterno teve miíase por quase todo o rosto. Ia pro hospital tirar, ele chorava, gritava, dizia que estava comendo ele. Ele teve câncer devido a um sinal que ele cortou no nariz. Desse sinal, devido a ele trabalhar em roça e não se proteger, virou ferida. Acho que ocasionado pelo sol forte. No fim, deu câncer e ele morreu. Assim, sem um dos olhos, sem nariz, sem parte do rosto, sem uma orelha. E parte da garganta comida também. Na época, ele se recusou a se tratar. Era um senhor durão do interior. Passou anos doente e criando feridas. No fim, quando já não tinha muito jeito e estava debilitado, que ele tratou das feridas para amenizar a dor. Ele assinou um termo de responsabilidade na época, e ninguém podia intervir na decisão dele, já que quando assinou, estava em sã consciência. Outro comentário. Isso é montagem, não pode haver alguém nesse estado.
Misericórdia, Senhor. Lamentável alguém chegar a esse ponto. Então, esses dois últimos comentários que eu li falam sobre um vídeo no qual uma pessoa estava com muitas larvas e estava no hospital tirando. Muita gente ainda critica falando que é falta de higiene. Por exemplo, no nosso vídeo, era na boca, gente falando que era falta de escovar os dentes. No comentário aqui da moça, falando sobre seu avô. Era um homem mais velho. Geralmente as pessoas que são do interior são duronas, não gostam de ir ao médico. Então vai deixando aquilo, vai deixando para depois, até acontecer o que aconteceu. E a gente precisa tirar essa ideia da cabeça de que a miíase só acontece em pessoas que são porcas, pessoas que não têm higiene e pessoas que não se cuidam. A maioria dos casos de miíase são em pessoas que estão em condições de rua, né, moradores de rua, e pessoas que têm deficiência mental. São pessoas que dependem de outras pessoas e até mesmo essas pessoas que são mais duronas. Só que nessas pessoas pode acontecer com qualquer um. Então a gente não pode julgar, a gente tem que entender como profissional da saúde. A gente tem que estudar e não pode disseminar essas palavras que são errôneas. Muito obrigada pela atenção e que a Ana venha com muita saúde.